Fala pessoal, tudo bem? Professor Edward aqui e hoje nós vamos começar a resolução da prova da EA, o CFS2 2020. O código da prova é o número 21. Lembrando que para física, não faz diferença o código, é somente a ordem das questões. Bom, eu estou aqui com a prova aeronavegante, não aeronavegante. Física, lá a última disciplina, a questão começa na questão 73. Em regiões mais frias, é usual utilizar o parâmetro sensação térmica para definir a temperatura percebida pelas pessoas. A exposição da pele ao vento é uma das variáveis que compõe esse parâmetro. Se durante essa exposição a camada de ar em contato com a pele é constantemente renovada por outra de temperatura menor, pode-se afirmar corretamente que... Então vamos lá. Eu estou exposto ao vento e a camada de ar em contato com a minha pele, ela vai trocando, O que isso significa? Vamos supor que aqui está a minha pele. E aí vem uma camada de ar mais frio, pega calor, pega energia da minha pele e sai aqui o ar mais quente. Só que logo em seguida vem outra camada de ar frio, pega calor da minha pele e vai embora. Tá certo? Então constantemente eu vou estar perdendo calor para o ar. Tudo bem? Letra A, não há troca de calor, não, falso. A troca de calor constante da camada de ar para a pele, não, quem está perdendo calor é a pele. A troca constante de calor da pele para o ar, exatamente, letra C. Inclusive, é por isso que você sente frio quando bate vento. Você vai perdendo constantemente calor. Tá? E quando você está molhado, vai levar ainda mais calor, por conta da água também, então se sente ainda mais frio. Questão 74. Um jogador de basquete lança manualmente de uma altura h uma bola com velocidade módulo v0 com ângulo horizontal θ, conforme o desenho. No mesmo instante, o jogador sai do repouso e inicia um movimento uniformemente variado até a posição final XF, na mesma altura, tá? Todo o deslocamento, a bola não sofre nenhum tipo de atrito, nesse local a aceleração gravidade é igual a G. Com a aceleração horizontal necessária para que o jogador ele alcance a bola quando a mesma retorna à altura inicial do lançamento. Então vamos lá, pessoal. O que a gente vai fazer é o seguinte. Está aqui o lançamento oblíquo. É aquele lançamento simples, em que a altura inicial é igual à altura final. Aqui está o ângulo θ. O que a gente tem que descobrir é o alcance e o tempo que ele leva para poder subir e descer. Porque aí esse cara vai percorrer esse alcance, que ele chamou aí de XF, vamos usar a mesma nomenclatura. Ele vai percorrer esse XF no mesmo tempo que a bola leva para subir e descer. Tempo de subida, que é igual ao tempo de descida, é o tempo para a velocidade em y se anular. E a velocidade em y é o v0 seno θ. Ou seja, o tempo total de movimento é 2v0 seno θ sobre g. Lembra que é subir mais descer, como os dois são iguais, só multiplicar por 2. Agora o alcance, que é o XF. O XF ele é feito com velocidade v0x nesse tempo total. A velocidade v0x é o v0 cosseno de θ. E o tempo total está aqui, 2v0 seno θ sobre g. Só que esse XF ele tem que ser feito pelo camarada correndo, partindo do repouso com a aceleração constante. É outro movimento agora. Então eu vou usar que esse mesmo XF ele é a tempo ao quadrado dividido por 2. Porque ele quer saber a aceleração, Então daqui a gente já tira a aceleração diretamente. Repara que um tempo corta aqui, Então vamos fazer o seguinte, depois a gente substitui.
Porque isso daqui vai ficar igual a A sobre 2 vezes o tempo, né? 2 vezes 0 seno θ sobre G. Então, A, ó, corto 2 e corto o V0 também, né? Então, sobra G cosseno θ sobre seno θ. E aí, qual a sua descoberta? Que isso não tem como opção. Quer dizer que a gente errou? Não. Não quer dizer não. Repara que nas respostas não tem G. Na verdade, ele deixou em função do XF. Então, o que a gente vai ter que fazer agora é eliminar esse XF, eliminar esse G, ou seja, pensar em outra forma de fazer. Aí a outra maneira que a gente pode usar é a seguinte: o XF ele é percorrido, né, com a velocidade que a gente já viu, que é V0 cosseno θ, nesse tempo t, que é 2V0 seno θ sobre G. Então, olha que legal. O G é 2V0 ao quadrado seno θ cosseno θ sobre XF. Entende a ideia? Eu vou pegar esse G agora e substituir aqui. Olha o que vai acontecer. Vai ficar 2V0 ao quadrado seno θ cosseno θ sobre XF cosseno θ sobre seno θ. Aí o seno corta. Então isso aqui fica 2V0 ao quadrado cosseno vezes cosseno, que é cosseno ao quadrado, dividido por XF. E aí isso daqui tem, de fato, como opção na letra D de dado. Bom, aparentemente era uma questão fácil, né? Mas em função dos dados que ele colocou, a gente tem que fazer alguma substituição aí para procurar. Vamos agora à questão 75. Um professor cronometra o tempo de um objeto lançado a partir do solo verticalmente para cima com velocidade inicial. Leva para realizar um deslocamento ΔXS até a altura máxima. Lembrando que a altura máxima ele para. Em seguida, ele mede em relação à altura máxima o deslocamento de descida ocorrido no intervalo de tempo 1/4 de TS. Qual é a razão? Pessoal, você pode fazer rapidinho isso daqui de cabeça, né? Por quê? Como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, em vez de você pensar no cara subindo, você pode pensar no cara descendo, né? Porque a altura percorrida vai ser a mesma, né? Ele chamou de ΔXS, tá? Subida. E esse ΔXS, ele é GT ao quadrado sobre 2. Agora eu vou olhar para esse cara no tempo 1/4. Se o tempo é 1/4, é a mesma coisa, G, só que é T sobre 4 ao quadrado sobre 2. Se você divide essas duas, é exatamente o que ele quer. Repara que o G corta, o T ao quadrado sobre 2 também corta. Aí o que sobrou? ΔXS sobre ΔXD. Repete a primeira. Aqui 4 ao quadrado dá 16, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A razão é igual a 16. Então nessa é só usar as equações, né, horárias, no caso horárias, né, para poder calcular a distância. E aí se divide uma pela outra sem problema. 7.6. Um caminhão utilizado no abastecimento de aviões recebe no seu reservatório a quantidade exata de combustível medida em quilogramas, necessária para um avião realizar o voo. Essa quantidade de combustível, logo após ser colocado no reservatório, tem exatamente o mesmo volume do reservatório do avião. Até chegar ao avião, o combustível dentro do reservatório sofre uma dilatação volumétrica sem transbordar. Não percebendo a dilatação, o responsável realiza o abastecimento, se preocupando em preencher todo o volume do reservatório. Podemos afirmar que... Então vamos lá. Aqui está o caminhão. E aqui está o reservatório do avião. Eles têm mesmo volume. O líquido inicialmente, ó, ele preenche todo esse cara. Ele está aqui, ó, preenchendo completamente esse cara. E ele preenche completamente esse cara aqui também. Só que o que acontece? O caminhão esquenta.
Quando o caminhão esquenta, ó, uma parte do líquido se dilata. Estou desenhando de rosa aqui essa dilatação do líquido. Só que se eu me preocupar apenas com o volume, eu vou colocar só o amarelo que está aqui, ou seja, a parte rosa vai sobrar. Pessoal, quando dilata, a massa não muda, certo? Se a massa não muda, o que entrou aqui é menos do que o que tinha aqui. Ou seja, o abastecimento ele foi feito com menor massa. Vamos ler as afirmativas agora. Letra A densidade do combustível não se altera. Se altera, porque se aumenta a temperatura, aumenta o volume, diminui a densidade. A quantidade de combustível colocada no avião é maior? Claro que não, né? Porra, se eu colocava tudo e agora eu estou colocando menos do que tudo, não pode ser maior. O avião conseguirá completar o voo? Não, porque ele usa essa exata quantidade de combustível para fazer o voo. Se eu coloquei menos, não completa o voo. Então, por isso que a resposta, letra D. A quantidade colocada é menor. 7.7. Dentro de um recipiente encontra-se uma vasilha flutuando sobre um líquido em repouso. No fundo dessa vasilha é um objeto maciço, homogêneo, com densidade maior que a do líquido. Olhando essa cena, um professor se imagina retirando o objeto da vasilha e abandonando sobre a superfície do líquido. Em 4 desenhos, o que representa o objeto no fundo da vasilha, posição A, e 3 posições do objeto durante seu deslocamento até o fundo do recipiente. O professor propositalmente não se preocupa em desenhar corretamente o nível do líquido. Em seguida, mostra os desenhos aos alunos e pergunta em qual dessas posições o volume do líquido deslocado pelo objeto será maior. Boa questão. Pessoal, então vamos lá. O volume deslocado ele tem a ver com empuxo. Então, quanto maior for o empuxo, maior vai ser o volume deslocado. Em outras palavras, o que a gente está procurando aí? Qual desses caras tem o maior empuxo? Porque o que é o empuxo? A densidade do líquido vezes o volume imerso vezes G. Só que o volume imerso é igual ao volume deslocado. Então, vamos dar uma olhada em cada uma das situações. Vou fazer a mesma linha aqui para todo mundo, tá? Só para poder facilitar o desenho. Aí, vamos lá. No primeiro caso, o objeto está aqui dentro da vasilha. Se o objeto está dentro da vasilha, o que a gente pode dizer? Que o empuxo que a vasilha está sofrendo tem que ser igual à soma dos pesos da bolinha com o peso da vasilha. Então, o empuxo que esse cara está sofrendo aqui tem que ser igual à soma desses dois pesos. Na segunda situação, a gente tem o empuxo relativo a esse cara e aqui continua a mesma situação, ou seja, isso aqui e isso aqui não faz diferença. O que vai alterar é o que é acrescentado por conta do peso. Como o peso da bolinha é maior que... a densidade da bolinha é maior do que a do líquido, a tendência desse cara aqui é afundar. Ou seja, agora o empuxo não segura o peso da bolinha. Aqui o empuxo segurava o peso da bolinha. Aqui ele não segura. Conclusão, o empuxo B com certeza é menor do que o empuxo A. O B que eu estou falando é o total. E o A que eu estou falando também é o total. Entenderam a ideia? Se o empuxo não segura, é porque o volume deslocado é menor. Então o do A está ganhando. Professor, mas na segunda situação, na terceira situação, a bolinha está totalmente imersa. Aí eu vou falar para você uma coisa muito simples. Não faz diferença. Por que não faz diferença? Porque mesmo com todo o volume imerso, o empuxo aumentou em relação ao B, é claro, mas ele não consegue superar o peso ainda. A vasilha não muda, tá? Então a vasilha eu não vou nem desenhar mais, porque ela não faz nenhuma diferença. Pessoal, o empuxo C com certeza é maior do que o empuxo B. Porque tem mais volume imerso. Mas ela continua sendo menor que o A,
porque ela continua não vencendo o peso. Aqui não, aqui esse cara, ele consegue vencer o peso. Aí vamos botar assim dois, né? O linha para vencer esse cara e o outro para vencer o peso. Tá? Então, com certeza, o empuxo A ainda é maior. Se a gente quiser botar em ordem, agora vem o B, o C. O D é igual ao C. Por quê? Porque se o cara está aqui no fundo, o volume imerso não muda. Então, o que acrescenta é a normal agora, que é para gerar o equilíbrio, né? Então, esses dois geram o equilíbrio do peso. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, ó, é igual ao ED. Só na primeira situação é que o empuxo consegue segurar o peso. Se o empuxo consegue segurar o peso, ele desloca mais o líquido. Por isso que a resposta, letra A. Questão mais difícil da prova de longe. Somente por ser uma questão conceitual, a gente tem pouca habilidade, né, com questão mais conceitual. E essa análise do empuxo ela pode confundir, porque se fala, volume imerso no C e no D é igual. Quando na verdade não é só o volume imerso, é o empuxo que você tem que verificar. Vamos para a questão 78. Em um recente trabalho, os pesquisadores de uma instituição concluíram que 500 ml do total de água pura utilizada durante o processo de um copo são perdidos devido à mudança do estado líquido para o vapor a 100. Qual a quantidade, em termos de energia, essa quantidade de água pura perdida equivale em calorias a... Então, a água pura antes de entrar está a 25 graus, beleza. Então, pessoal, você tem água a 25 graus. Essa água recebe uma quantidade de calor e vai para a água a 100 graus. Vou deixar reto aqui. Só que ainda na forma de água, né? Ou seja, esse calor aqui recebido é um calor sensível. Depois, nós continuamos recebendo calor, só que agora, para fazer com que essa água passe para o estado de vapor, ainda a 100. Agora você recebe uma quantidade de calor, só que é um calor latente. Aí a pergunta é, qual é a soma? Calor sensível, mc ΔT, calor latente, ml. São 500 ml. Como a densidade da água é igual a 1, 500 ml corresponde a 500 gramas. Então, posso botar a massa em evidência? Vai ficar massa vezes C, ΔT, esquentou 75 graus, mais o L, né? O M eu botei em evidência, que dá 540. Então, isso vai ficar 500 vezes 615, é isso? Isso, 615. Aí só faz 5 vezes 615, tudo bem? Vai ficar 30,75. Com 2 zeros, são esses 2 zeros que estão aqui. Calorias. Ele quer em calorias mesmo, né? Resposta D de dado. Vamos agora à questão 7.9, que fala o seguinte. No sistema representado na figura a seguir, tem-se dois corpos A e B, sendo o corpo A, de massa 10, o sistema em equilíbrio estático. Esse sistema é composto por cordas ideais, massas desprezíveis, né? Além disso, na corda 2 é a inclinada, tem-se uma atração de 300 newtons. Admitindo G igual a 10, determine respectivamente a massa de B e o valor da intensidade da tração 4 que prende o corpo B ao corpo A. Pessoal, uma questão clássica de estática. O que a gente vai fazer é o que a gente faz em toda questão de estática, marcar as forças. Então, vou representar aqui, ó, os blocos. Ficou meio torto, né? Mas dá para visualizar. A outra corda aqui está reta, né? Corda 1. Aqui está a parede, aqui está o teto. Só para ficar direitinho. Aí, ele disse para a gente aqui que esse ângulo vale 30 graus. Esse ângulo a gente vai usar na decomposição da tração. Então, já vou marcar aqui para adiantar o que a gente vai utilizar esse ângulo aqui de 30 graus. Tá bom? Então, pessoal, nós temos essa tração na corda 2. Nós temos essa tração aqui na corda 1. Vou botar de outra cor. Essa tração aqui na corda 1. Tá? E o que ele quer saber
é a massa do B, né? Então vamos lá. A massa do B é esse corpo aqui de baixo, o peso dele está aqui, certo? Aqui está o peso de A. E nessa corda aqui, ó, tem uma tração T4 e uma tração T4, certo? E aqui tem uma tração T3. Então aqui também tem uma tração T3. Quando ele fala para a gente que a tração na corda 2 vale 300 newtons, automaticamente ele está dizendo para a gente qual o valor da tração 3. Por quê? A projeção dessa tração 2 aqui para cima, T2y, ela tem que se anular com a tração 3, né? Para cima igual para baixo. Enquanto a projeção da tração aqui para o lado, T2x, tem que se anular com T1. Como esse a gente não quer saber, não vou escrever não. Mas, vamos lá, T2y é a projeção T2 sem o ângulo de 30 graus. Então, o T3 vai dar T2, que vale 300, eita, ficou horrível, vezes o seno de 30. Então, isso vai dar 150 newtons, tá bom? Agora, vamos olhar para o corpo A. O corpo A, como ele também está em equilíbrio, as forças para cima tem que ser igual às forças para baixo. O T3 vale 150, o T4 é o que eu quero descobrir, e o PA é mg, né? Então, M vezes G. Aqui dá 100, passa para o outro lado, então, T4 igual a 50 newtons. Só que o B também está em equilíbrio, e a tração 4 vai ser igual ao PB. A tração 4 vale 50 e o peso é M vezes G, então a massa de B, 5 kg. Então estão aqui as nossas respostas, 5 kg e 50 newtons, letra C. Número 80. Uma amostra de um gás ideal sofre uma transformação termodinâmica do estado A para o estado B, representada no diagrama P por T. Pessoal, qual é a dica? Se é uma reta inclinada, quem não aparece é constante. Vou repetir. Se for uma reta horizontal, o P é constante. Se for uma reta vertical, o T é constante. Se for uma reta inclinada, quem não aparece que é constante. Quem não aparece é o V. Então aqui o volume é constante. Ah, professor, mas por quê? Ah, porque como PV sobre T é constante, vou chamar de K, passa o T para o outro lado. Então, PV igual a KT. Se isso é uma reta, né, passo o V aqui dividindo também. Se isso é uma reta, é porque esse termo daqui, ó, é o coeficiente angular da reta, que é uma constante. Então, o V também é uma constante. Aí, caso você tenha muita dúvida nisso, recomendo assistir a aula sobre gases e termodinâmica, que são as transformações gasosas. Bom, então o V é constante. O que a gente vai procurar? Vai procurar um gráfico que tenha o V, todos os V's estão nesse eixo, né? Que seja uma reta assim. Independente de qual o outro, tá? Porque o outro não importa. Aí ele botou aqui PV. Tá certo? Então, independente se fosse TV, não faria diferença, tá? O V é uma constante. Estaria uma reta com certeza assim. E aí o diagrama que está representado aqui tem duas, né? A letra C e a letra D. Agora a gente vai olhar para cá, ó. AB. Tá vendo que de A para B a pressão está subindo? Então, de A para B, a pressão tem que subir. Por isso que a resposta está na letra C. Bom, então vamos lá. Questãozinha bem estranha, né? E como ele fala assim, que no trecho de B até D, o corpo faz um lançamento... Não, desculpa. Próximo ao ponto B, a força do avião diminui até se igualar à resistência do ar. E a partir de B, ele inicia exatamente o lançamento oblíquo. O que é um lançamento oblíquo, pessoal? Um lançamento oblíquo é você estar sob a ação da gravidade.
e somente da gravidade, mais nenhuma outra força. Se você não está sob a ação de nenhuma outra força, significa que a única força que está atuando aqui em você é o peso. Porque caso houvesse uma força normal aqui para cima, em você, o que estaria acontecendo com você? Sua força resultante seria menor do que o peso. E se houvesse uma força resultante aqui para baixo, uma normal, desculpa, aqui para baixo, a sua força resultante seria maior que o peso. Como a sua força resultante é igual ao peso, a normal tem que ser zero. Por isso que a resposta está na letra A. 8.2. Um ponto material está sujeito simultaneamente à ação de duas forças perpendiculares entre si. O ângulo θ é de 30 graus. F1 tem intensidade de 7 newtons, portanto, qual o valor da força resultante? Pessoal, essa questão podia estar em matemática facilmente lá em trigonometria. Ele te deu esse ângulo de 30 graus, isso aqui é a força resultante, aqui é o F1, aqui é o F2, aqui é 90. Como ele falou que o F1 vale 7, a gente pode usar o seno, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 30 é F1 sobre FR. Ou você pode pensar, vamos decompor, né? Como é que a gente decompõe o F1? O F1 é a componente R sem o ângulo θ. É a mesma coisa, né? Tanto faz. Como o seno de 30 é meio, o F1 é 7, só multiplicar cruzado agora. 7 vezes 2, 14 newtons. Por isso que a gente tem como resposta a letra C. 83. A densidade é uma grandeza que varia com a mudança de temperatura e da pressão, sendo que nos sólidos e líquidos a variação é muito pequena, enquanto nos gases é muito maior. A densidade é dada em quilograma por metro cúbico, porém é muito comum o uso de grama por centímetro cúbico. Dentre as alternativas, assinale aquela na qual está corretamente descrito 1 grama por centímetro cúbico de unidade do SI. Então vamos lá. 1 grama por centímetro cúbico. Questão de conversão de unidade, né? 1 grama são 10 a menos 3 quilogramas. Se você tiver dúvida com isso, faz assim. 1 quilograma são 1000 gramas, certo? Passo 1000 aqui para baixo dividindo. Como é 10 ao cubo, como é que você passa para o outro lado? Mudando o sinal do expoente. Dividido por... Agora eu quero passar centímetro cúbico para metro cúbico. Centímetro é 10 a menos 2 ao cubo. Só isso. Então isso fica 10 a menos 3 sobre 10 a menos 6, né? Passo 6 para cima, é só somar. Então fica 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Ou seja, 1 grama por centímetro cúbico vale 1000 quilogramas por metro cúbico. Resposta, letra D. 8.4. Um corpo de massa 80 kg, após sair do repouso, percorre uma pista retilínea horizontal até colidir a 108 km por hora com o anteparo que está parado. Qual o valor em metros da altura que este corpo deveria ter sido abandonado em queda livre para atingir o solo com a mesma energia mecânica? Bom, se ele quer que a energia mecânica na situação 1 seja igual à energia mecânica na situação 2, na situação 1 era puramente cinética, e ele quer que isso seja puramente potencial gravitacional. O M corta, então vai ficar V ao quadrado. Só faz a conversão antes, né? 108 km por hora, divide por 3,6, vai ficar 30 metros por segundo. Então, 30 ao quadrado sobre 2 vezes, passo o G aqui para baixo, 900 dividido por 2 vezes 10, 90 dividido por 2, 45 metros. Essa é a nossa altura. Resposta, B de bola. 85. Um raio de luz monocromático incide segundo o ângulo de 60 graus, que é normal, uma lâmina de faces paralelas que está imersa no ar. Sabe-se que o índice de refração vale 1
E o raio de luz, após refratar na primeira face da lâmina, reflete na segunda, de tal forma que o raio refletido faz um ângulo de 60 graus com a face. Tá? Assinale as alternativas aquela que apresenta o índice de refração. Pessoal, a primeira coisa que você vai olhar é o seguinte. O índice de refração é um número maior ou igual a 1. É 1 no vácuo, no ar, né, que ele coloca aí aproximadamente. Então, ó, pode ser letra A? Pode. Pode ser letra B? Pode. Pode ser letra C? Não. Porque a raiz de 2 é menor que 3. Pode ser a letra D? Também não. Porque a raiz de 3 é menor que 2. Então, você já elimina essas duas e fica apenas entre A e B. Então, para você chutar, já fica bem mais fácil agora. Mas vamos fazer a continha, não se preocupe. Então, vamos desenhar aqui ó, a superfície, a lâmina. Foi aqui. Aí vou desenhar a de baixo. Vou fazer o raio de luz vindo aqui. E vou desenhar as duas normais. Aí o raio de luz, ele vinha assim, né? E se aproximou da normal, tá? Então, o que a gente vai olhar? Primeiro, esse ângulo aqui é o ângulo de incidência. Esse ângulo é o ângulo de reflexão. Só que esse ângulo é igual a esse. E depois, esse ângulo aqui, ó, também é igual. Porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, se esse ângulo aqui é 60 graus e aqui tudo valia 90, faltaram 30 para cá. 30 mais 60 dá 90. Então, aqui é 30. Agora, vou usar a lei de Snell. O N do ar vezes seno de 60 graus é igual ao N da lâmina vezes seno de 30. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, meio. Então, o N é raiz de 3. Resposta, letra B. Segunda dica, pessoal. Tu não viu nenhum 45 graus, não vai marcar a raiz de 2, tá? Tem 30, tem 60, marca a raiz de 3. É a única opção possível pelas contas. Se você não souber fazer, é assim que você chuta. 86. Alguns turistas italianos marcaram um jantar em um restaurante de uma pequena cidade no interior. O gerente do estabelecimento, querendo agradar os visitantes, solicitou na parede do jardim que fosse colocada uma bandeira da Itália. O gerente esqueceu que no local no qual o símbolo do país seria colocado existe apenas uma única fonte de iluminação, uma luz monocromática verde. A bandeira da Itália apresenta da esquerda para a direita as seguintes cores. Então, para quem não sabe, aí, né, a bandeira da Itália, ele vai colocar para a gente. As cores são verde, branca e vermelha. Está aqui. Verde, branca e vermelha. Tá? Só que, pessoal, eu vou jogar aqui luz verde. Vamos ver o que vai refletir. O verde é verde porque ele reflete verde. O branco é branco porque ele reflete qualquer cor, inclusive o verde. Qualquer cor que você jogar no branco, ele vai refletir. E o vermelho, ele reflete vermelho. Mas tem vermelho para refletir? Não. Então, o que ele reflete? Nada. Né? Ele chama aí de refletir o preto. Então, a cor verde, verde, preta, resposta, letra D. 87. Nós já fizemos essa questão no nosso curso, só que com resistores. Ele quer determinar o valor da capacitância equivalente desses capacitores. Pessoal, aqui é aquela técnica da marcação de pontos. Então, o que você vai olhar aqui é o seguinte, ó, tá vendo esse cara aqui? É um fio. Um fio quer dizer que é o mesmo ponto. É o mesmo potencial, né? Aqui também. É o mesmo potencial, ele chamou de B, e o vermelho chamou de A. Então, esse cara está entre AB, esse cara está entre AB, esse cara está entre AB. Se eles estão entre os mesmos pontos, é porque todos eles estão em paralelo. Cuidado para não confundir. Como é que é o paralelo de capacitores? É só somar. Quando são 3 iguais, né? 30 vezes 3, 90
microfarad. Lembra que a gente tinha feito essa questão com os resistores, né? Tá nos nossos exemplos aí nas nossas listas. Isso aí era fácil, essa questão aqui dos capacitores, tá bom? Só para comentar, se tivesse tirado os fios assim, seria todo mundo em série. Aí daria 10, né? Que a série de capacitores é somar os inversos. Quando eles são iguais, só pegar o valor e dividir por 3. Um aluno deseja projetar uma imagem reduzida de um objeto no anteparo, colocado a uma distância de 30 cm da lente. O objeto está colocado sobre o eixo principal a uma distância de 60 cm da lente. Para o experimento, ele dispõe de 4 lentes, todas de condições de nitidez de Gauss. Ele quer saber qual deve usar para atender às necessidades. Então vamos lá. Imagem tem que ser reduzida, então o P' é menor que o P. O objeto é reduzida de um objeto no anteparo, colocado a 30 centímetros de distância da lente. Então, pessoal, a lente está aqui, o anteparo está aqui, a 30 centímetros de distância. Esse é o P'. E o objeto, bom, o objeto está aqui, a 60 centímetros de distância. Esse é o P. A imagem vai estar aqui. Bom, se eu tenho P e tenho P', equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O MMC dá 60, né? 2 mais 1, 3. Inverte 20 centímetros. Aí você vai olhar, distância focal, 20 centímetros, letra A ou letra C? Letra A, né? Por quê? Como a imagem tem que ser projetada, toda a imagem projetada é real. E somente a lente convergente produz imagens reais. Ou, como o foco deu positivo, se o foco é positivo, a lente é convergente. Vamos agora à questão número 89, que fala o seguinte. No sistema mostrado na figura, a polia e o fio são ideais, massas expressíveis e inextensível, não deve ser considerado nenhuma forma de atrito. Sabendo que os corpos têm massa 4 e 2 e que o corpo A desce verticalmente com aceleração 5, qual o valor do ângulo θ? Pessoal, questão bem tranquila, né, comparado a algumas outras que a gente fez aí. Então, o que você vai fazer, como todo problema de dinâmica, você vai marcar as forças. Então, só fazer uma representação aqui simplificada. Está aqui o bloco A e do outro lado aqui está o bloco B. Aí vamos começar pelas forças em A. Nós temos o peso de A e a tração. Em B, nós temos a tração. E eu já vou decompor o peso, tá? Para facilitar. O PBY e o PBX. E nós temos a normal aqui também de B. Como não tem atrito, eu vou cagar para essas duas aqui que não vão fazer diferença. Aí, se o A desce com uma aceleração de 5, é porque o B sobe com a mesma aceleração, né? O fio, como ele não muda o seu comprimento, ambos os corpos têm que ter a mesma aceleração, porque senão o fio estaria se estendendo ou se comprimindo. Então vamos escrever agora, força resultante em A, PA menos a tração, é igual a massa de A vezes a aceleração. E como é que é em B? Em B a tração ganha, né? Porque ele vai estar subindo. Então tração menos PBX é igual a MB vezes a aceleração. Agora a gente vai fazer o que a gente costuma fazer sempre para resolver esse tipo de sistema, né? Somar, porque a tração corta. Aí PA, MG menos PBX, MG seno de θ, que é o que a gente quer descobrir, igual a MA vezes A mais MB vezes A. Tudo bem? Agora vamos fazer conta. Você pode simplificar antes, todo mundo por 5, né, para poder dar uma facilitada. E por 2 também agora. Aqui vai sobrar 1, aqui vai sobrar 2, aqui cortou 2, aqui cortou 2. Era simplificar todo mundo por 10, né? Então aqui sobrou 4
menos 2 seno θ é igual a 2 mais 1, que é 3. Passo 2 seno θ para cá, passo 3 para cá, vai ficar 2 seno θ igual a 1, seno θ igual a meio. Qual ângulo cujo seno é igual a meio? 30 graus. Aí você olha e fala, tem 30 graus? Não, mas tem radianos, que é π sobre 6 radianos. Resposta D de dado. Questão 90. As bicicletas elétricas estão cada vez mais comuns nas cidades brasileiras. Suponha que uma bicicleta de massa igual a 30, sendo conduzida por um ciclista de massa 70, consiga, partindo do repouso, atingir velocidade de 72 km por hora em 10 segundos. Qual o menor valor de potência para que ela possa fornecer isso daí? Então, lá, por que ele pergunta menor valor? Porque, como sempre há perda de energia, se você não fizer o mínimo para poder essa velocidade ser alcançada, né, não adianta, não importa o que você perca. E como você vai perder energia, você precisa fazer esse mínimo para ganhar essa velocidade, e o que tiver a mais é o que ele vai perder na forma de calor, barulho e outras coisas, tá? Então, quando ele perguntar o mínimo, é só você ignorar as perdas e fazer a conta normalmente. Então, o que é potência? Trabalho sobre tempo. E aí você tem duas opções. Você pode usar F igual a MA para poder calcular o trabalho, né? Força vezes deslocamento, aí calcula F igual a MA, o deslocamento, papapá. Só que vai dar maior trabalhão. Só que você pode lembrar também que o trabalho é a variação da energia cinética. Bati nessa tecla várias vezes lá na nossa aula, que isso aqui cai bastante e isso ajuda a gente a resolver alguns problemas. E o que é a variação da energia cinética? É mv ao quadrado final menos mv ao quadrado inicial. Só que nesse caso, o v ao quadrado inicial vale zero, porque ele parte do repouso. Então agora vamos só passar os 72 km por hora para metro por segundo para a gente poder substituir e fazer a conta. Só dividir por 3,6 vai dar 20. Então agora vamos substituir. Potência vai ficar mv ao quadrado sobre 2 ΔT, né? Que esse 2 vem aqui para baixo. A massa, cuidado que são 100 kg, porque você tem 30 da bicicleta mais 70 do ciclista. A velocidade a gente acabou de calcular é 20. E o ΔT, ele faz isso em 10 segundos. 20 ao quadrado, 400. 400 dividido por 2, 200. Então isso vai dar 200 com o zero daqui, 2.000 watts. Ou 2 kilowatts, caso ele perguntasse nessa outra unidade também. Letra C. A 91 é das questões difíceis aí da prova. Ela fala o seguinte: sobre uma bancada foram dispostos um condutor retilíneo, 3 espiras circulares. Não há contato elétrico, né, entre a espira e o condutor, todas as espiras são tangentes, o condutor está perpendicular à linha tracejada e também sobre o centro da espira. Foram omitidas no desenho as fontes geradoras, adotou-se o sentido convencional, que é o contrário dos elétrons. As correntes da bobina têm a mesma intensidade I, e no condutor retilíneo, né, IR, que é diferente. O condutor e as espiras são consideradas ideais. Nas condições geométricas citadas, sem alterar o sentido das correntes elétricas indicadas na figura, e considerando somente as regiões no centro das espiras, se for ajustada a intensidade da corrente IR em uma determinada relação IR sobre I, será possível o campo magnético gerado por IR anular qual campo? Então vamos lá. O B você elimina, né? Por que o B você elimina? Porque está exatamente sobre o fio, né? E sobre o centro. Então não tem como esse cara gerar campo exatamente no centro da espira B. Então esse daí você já pode eliminar. Só sobra o A e o C.
E pessoal, não é uma questão de conta, é uma questão de para onde são os campos magnéticos produzidos. Então, vamos desenhar aqui, ó, o A, B e C para você entender. A correntinha A está para cá. Então, o campo que o A cria no seu centro, ele está, regra da mão direita, né? Polegar no sentido da corrente, agarra o fio, o campo vai estar aqui para fora. Esse é o BA. Aí, se o campo está aqui para fora, ele tem que sair e entrar pelo outro lado, né? Por todos aqui ele vai fazer isso daqui. Então, nas outras espiras, o campo A vai estar para dentro. Só acompanhar as cores. Agora vamos para o B. O B, ele está aqui. No seu centro, ele faz um campo para fora, né? Regra da mão direita, e nos outros ele faz o campo assim para dentro. Agora vamos para o C. O C, né, no seu mesmo, faz um campo para fora, e nos outros, né, ele tem que dar a volta e faz o campo para dentro. Estão acompanhando? Agora, olha só que legal. Esse cara daqui tá para cima, é o IR. Vou botar de vermelhinho, vai ficar bem diferente. Esse cara, pessoal, ele faz um campo aqui para dentro, regra da mão direita, né? E do outro lado, para fora. Bom, agora vamos ao detalhe final da questão, né? Para a gente poder fazer a soma. Ele considera apenas o campo no centro das espiras. O que a gente vai fazer é pegar apenas o campo criado no centro de cada uma dessas espiras, né? Isso significa que, ó, esse aqui e esse aqui a gente apaga, né? Esse aqui só fica esse mesmo, né? Esse daqui. E nesse aqui só ficam esses dois. Então agora vamos olhar, ó. Esses dois têm mesma direção e mesmo sentido, não tem como se anular, né? Esse aqui só tem um mesmo, não tem como dar zero. Esse aqui tem mesma direção e sentido oposto, tem como dar zero. Então por isso que é somente o C e não é o A e o C. Se a gente considerasse todos os fios, tanto o A quanto o C, poderiam em alguma situação dar zero. Mas como a gente considerou apenas o campo criado no centro de cada uma dessas espiras, né, o campo apenas em C é que pode anular. Acho que isso daí era um detalhe da questão que acabava passando batido em algumas situações. Por isso que eu achei a questão difícil. 92. A ionosfera é uma das camadas da atmosfera. O nome foi dado em relação à sua principal característica, que é ser composta por gases ionizados. O conhecimento das características da ionosfera é muito importante para as áreas de comunicações, blá blá blá, né? Para medir a altura da ionosfera, utiliza-se a reflexão das ondas de frequência de 35 MHz. São emitidas do solo, refletem nas subcamadas da ionosfera e retornam ao solo. Um equipamento de modelo de iossonda emite ondas na faixa de 30 a 30 MHz. Das alternativas abaixo, o sinal aqui indica corretamente o valor do comprimento de onda, a frequência que esteja mais próxima da frequência central da faixa de ondas curtas, que corresponde à média aritmética simples com os valores máximos e mínimos. Beleza. Então, pessoal, vamos calcular que frequência é essa. Primeiro, é a média, né? Então, soma e divide por 2. Então, vai ficar 33 sobre 2, que é 16,5 MHz. Lembrando que mega quer dizer 10 elevado a sexta. Agora, como a gente quer o comprimento de onda, nós vamos usar V igual a lambda F. Então, quem é o lambda? V, 300.000 quilômetros, 10 ao cubo, por segundo, né? Que aí virou metros por segundo, dividido pela frequência, que é 16,5 MHz. Então, ó, 1, 2, 3, com os 3 dá 6 zeros, né? Cortou aqui. 300, né? Faltou um zero aqui eu cortar, dividido por 16,5,
Isso vai dar 18,2 metros aproximadamente. E o mais perto aí das respostas, 20 metros. Resposta na letra B. 93. Em um laboratório de física foram realizadas 2 experiências com os condutores. Aí você lê a pergunta. Nessas condições, quanto vale a razão R1 sobre R2? Então, na primeira, mediu-se a resistência elétrica de um condutor cilíndrico constituído de material metálico ômico, comprimento L e área transversal S, e foi obtido o valor R1. Então, segundo a lei de Ohm, né? ρL sobre A. Ele chamou de S a área. Na segunda, mediu-se a associação em paralelo de 4 condutores, todos construídos do mesmo material de C1, ou seja, o mesmo ρ, cada um com o mesmo comprimento L e cada um com 1/4 da área. Beleza. Então vamos lá. O R2 é a associação em paralelo de 4 resistores iguais, né? Então é só você pegar o valor da resistência e dividir por 4. Só que quem é a resistência de cada um desses caras? É ρL sobre S sobre 4 sobre 4. Então, ó, repete a primeira. Aqui, ó, essa daqui de cima primeiro. O 4 sobe, né? Então vai dar 4 ρL sobre S vezes 4. Ou seja, dá o próprio ρL sobre S. São iguais, não são? Então R1 sobre R2 é igual a 1. Resposta, letra C. 9,4. Mó textão, né? Se lê aí depois o textão. No modo luz diurna, as lâmpadas acendem com um brilho menos intenso, porém o suficiente para obedecer a legislação e não atinge a temperatura do modo farol alto. Sabe-se que a resistência elétrica das lâmpadas é dada pelo filamento de tungstênio e o mesmo representa um aumento no valor da resistência em função da temperatura atingida. Nesse caso, considere que a resistência elétrica de cada lâmpada no modo luz diurna é igual a 75% da resistência elétrica de cada lâmpada no modo farol alto. Então, a resistência diurna é 75% da resistência farol alto. Considere que as lâmpadas, como resistores ômicos, ao atingir cada patamar de temperatura, ou seja, cada uma das condições descritas, e com base nisso, assinale a alternativa que indica corretamente o valor da potência elétrica dissipada em watts e em cada lâmpada quando estiver no modo luz diurna. Beleza. Pessoal, então o que a gente vai fazer é olhar para o primeiro circuito, que são os faróis altos, né? Ele fala pra gente aí, ó, que a lâmpada, ó, farol alto, que a lâmpada de 60 watts ela está ligada em 12 volts. Então, com isso, a gente pode calcular a resistência da lâmpada. Lembrando que potência é V ao quadrado sobre R. Então, R do farol alto é V ao quadrado dividido pela potência. Aqui vai dar 5. Então, isso é 12 sobre 5. Se você preferir, 2,4 ohms. Agora vamos para a resistência do modo diurno, né? A resistência do modo diurno é 75%. Vamos lá, o que é 75%? 3/4, né? De 2,4. Então é 3/4 vezes 2,4. 2,4 por 4 vai dar 0,6 vezes 3, 1,8 ohms. Aí, como é que é a luz diurna? A luz diurna, você tem 2 lâmpadas em série. É diferente do primeiro caso, que você tinha 2 lâmpadas em paralelo. E aí, o paralelo, cada uma funcionava independentemente, né? Aqui, como é uma série, a gente tem que calcular a REC somando. Dá 3,6 ohms, beleza? Como elas estão ligadas numa bateria de 12 volts, então, a potência, vou usar a mesma fórmula. V ao quadrado sobre a REC. Então, vai ficar 12 vezes 12 dividido por 3,6. Eu não gosto de trabalhar com vírgula, tá? Eu prefiro trabalhar com fração.
Então 3,6 é 36 dividido por 10. Aí o 10 vai para cima. Aí, ó, 12 por 36 vai dar 3. 12 por 3 vai dar 4. 4 vezes 10, 40 watts. Tudo bem? Como ele quer de cada lâmpada, né, fica 20 para cada uma. Metade, metade. Porque as lâmpadas são iguais, né? Divide por 2. Resposta, letra B de bola. Outra forma de você fazer seria calcular a corrente. Você calcula a corrente, V sobre REC, e aí para cada resistor você faz R I ao quadrado. Vou deixar para você fazer essa continha aí, tá bom? E aí esse método eu usaria se as resistências fossem diferentes, né? Porque aí não dividiria por 2 aqui. Mas como eles são iguais, é só você dividir por 2 qualquer coisa que aparecer aí. Você podia usar também que a tensão em cada um é 6 volts, já que divide por 2. Aí você faz V ao quadrado sobre R para cada um deles, tá bom? 95, uma questão bem clássica. Assinale a alternativa que completa incorretamente a frase. Em uma orquestra formada por vários instrumentos musicais, é possível que instrumentos diferentes emitam sons com... Vamos lá, instrumentos diferentes, pessoal. Se os instrumentos são diferentes, com certeza os timbres também são diferentes. Não tem como instrumentos diferentes emitirem timbres iguais. Então, com certeza, o timbre nunca pode ser igual. Resposta, letra A. Tem como a frequência ser igual? Sem problema nenhum, é a mesma nota. Tem como a intensidade ser igual? Sim, é emitir o mesmo volume. Tem como o comprimento de onda ser igual? Sim, como V igual a lambda F. E está todo mundo no ar, né? Se o F for igual, o lambda também é igual. Então, não faz diferença esses dois caras. Para a gente fechar a questão 96. Cada uma das figuras indica uma espira condutora e o sentido da corrente produzida. Cada figura indica também um ímã, polo norte e sul, deslocamento, aproximação, afastamento. Assinale aquela que indica as figuras corretas. Então, pessoal, o que a gente vai fazer é só fazer um caso, tá? E não precisa fazer todos eles, porque a partir do momento que a gente identificar um caso, a gente sabe como é que são os outros. E aí, como ele só quer saber qual que indica o sentido correto da corrente, a gente só vai olhar uma coisa, quer dizer, duas coisas. Se esse cara está se aproximando ou se afastando, e depois qual é a sua polaridade. Então estão aqui os 4 casos. No primeiro, ele está se aproximando. Se ele está se aproximando, quer dizer que aqui vai ter que ter uma repulsão. Agora vamos olhar para os polos. Aqui é o norte. Para repelir o norte, aqui tem que ser norte, aqui tem que ser sul. Então, se aqui é norte, o campo criado por essa espira está para cá. Campo da espira. Pela regra da mão direita, a corrente tem que estar para baixo. Então já viu que a 1 está errada. Aí vamos para o macete. Porra, se a 1 está errada, com certeza a 2 está certa. Por quê? Porque na 2, você inverteu o sentido do deslocamento. Se você inverteu o sentido do deslocamento, você inverteu o sentido da corrente. Então a corrente com certeza está aqui para cima. E você não precisa fazer tudo de novo. Se o 2 está certo, né, o 2 está certo, o 1 está errado. O 3 também está certo. Por que o 3 está certo? Você fala, mas professor, mas ele está aproximando. Sim, mas ele está aproximando o sul. Trocou aqui, tá vendo? Então vai trocar a corrente também. Em vez de estar para baixo, vai estar para cima. Então essa também está correta. E a 4, consequentemente, vai estar errada. Por quê? Eu estou afastando o sul. Se eu estou afastando o sul, eu tenho que inverter a corrente. Vai estar aqui para baixo. Então ela está errada. Por isso que a 2 e 3 estão corretas. Resposta B de bola. Aí só precisa fazer um caso. Qualquer caso, tá? Escolhe um, faz, e aí você fica vendo se a corrente manteve
ou alterou a partir das inversões da polaridade e das inversões da aproximação e do deslocamento. Tá? Não esqueça de assistir a aula de lei de Lenz para poder focar bem, aprender bem essa questão. Pessoal, com isso a gente encerrou mais uma resolução de prova da EAR. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que os outros, né, que você deve ter visto aí também de resolução de prova da EAR, porque algumas questões realmente estavam um pouco mais difíceis, mas de uma forma geral você tinha ali umas 14, 15 questões para poder fazer, e realmente as que estavam mais difíceis do que o que vinha nos outros anos, é aquela que você, né, chuta e torce para poder acertar também. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.